Tem. O pessoal de casa estão vendo assim. Deixa eu ir lá. Pessoal, bom dia. Bom dia. Tem alguém da engenharia de produção informática aplicada? Ou engenharia de produção, perdão. Diga a disciplina, professor, que é muito mais fácil de visualizar, né? Meu nome é Gisele Souza, disciplina de informática aplicada, engenharia de produção. Queria desejar boas-vindas a vocês e deixar, acho que os professores já falaram em relação às obrigações de vocês. Se não falaram, vamos falar aí. Tá? Deixar bem, essa já é a segunda disciplina que eu ministro EAD e deixar uma mensagem para vocês. Não deixem as coisas acumularem para a última hora. Sempre na semana tenham aquela disciplina de entrar e fazer os comentários de vocês. Certo? A disciplina, apesar de ser informática aplicada, ela tem um tópico bastante teórico, então nós vamos focar exatamente nos assuntos relacionados da semana. Tá bom? Então, bem-vindos e vamos lá, iniciar a disciplina. Tá bom? Vocês já entraram no portal de vocês? Já chegaram até aí? Já. Vocês vão clicar ali, né? Clique aqui para acessar o AVA. Também já fizeram isso. Quem já fez disciplina online aqui? Pronto. Então vocês já sabem como é que funciona, né? Quem não fez vai clicar ali e aí vai aparecer todo o conteúdo da disciplina. Daniel vai apresentar para vocês. Você não sabe como é que chega até aí. Para você chegar até aí, você tem que fazer o seu login, a sua senha na página do Academos da FANOL. Você entra na página da FANOL na internet, tem lá Academos. Você clica no Academos e aí vai aparecer login, senha. Você coloca o seu login, você normalmente é a matrícula, não é? Senha pessoal. Matrícula e senha pessoal. E aí você entrou, tem lá disciplinas. Aí você tem que clicar, disciplinas é amanhã. Por exemplo, a minha disciplina, ela está, você vai visualizar na segunda-feira à noite ou no sábado pela manhã. Você clica na disciplina, aí vai aparecer aí, ó, o nome da disciplina e o nome do professor. Ok, então vamos iniciar nosso primeiro encontro de AD. Dá uma olhadinha nas outras salas, se está dando áudio, tá legal? E nós vamos ter aqui, agora, apresentação de algumas regras, apresentar como você acessa o ambiente, como é que você interage, qual o link que você acessa, qual é o login, qual é a senha, onde é que está, quem é o responsável, quais são os professores, certo? Então são informações bastante interessantes e importantes. Quem tiver alguma dúvida, recomendo que esclareçam as dúvidas hoje. Se a dúvida persistir, pode me procurar depois, para que a dúvida seja esclarecida, ok? Então esse nosso encontro, ele é obrigatório, primeiro encontro presencial. Eu solicitei que fosse enviado um ativo para cada um de vocês, esse ativo foi enviado 2 vezes. Quem não recebeu esse ativo, compareça ao INAA para atualizar os dados de vocês, porque com certeza o número de telefone está errado. Quem não recebeu o e-mail, compareça ao INAA para atualizar o e-mail, porque o seu endereço de e-mail também está errado. No ambiente virtual, essa comunicação online, ela é fundamental, ela é essencial. Então esse contato via e-mail é quem vai definir se o seu curso vai ser muito bom ou se ele não vai ser tão bom assim, tá certo? Então tomem bastante cuidado, desde já, prestem bastante atenção e esclareçam todas as dúvidas de vocês. Meu nome é Daniel Gadelha Martins,
sou formado em Física, possuo mestrado em Educação Brasileira, na linha Educação, Currículo e Ensino, na linha de Pesquisa e Ensino de Ciências. Tive uma dissertação intitulada Formação Semipresencial de Professores de Ciências, utilizando mapas conceituais e ambientes virtuais de aprendizagem. Tenho bastante experiência com disciplinas online, certo? E aqui estou auxiliando na coordenação dos cursos de educação à distância aqui na FANOL. Atualmente sou coordenador dos cursos de EAD, aqui do Polo Dunas e Norte Shop. Nós temos uma estrutura muito grande da DeVry Brasil, que ela abrange todo o Brasil e todo o mundo. Ao total são em torno de 140 sedes, onde aqui no Brasil nós temos 7. A sede da nossa instituição fica em Chicago, nos Estados Unidos. Nós temos muitas e muitas oportunidades internacionais e oportunidades também nacionais. Peço que desde já, vocês estão iniciando agora, alguns já iniciaram algum período, aproveitem todas essas oportunidades. Muitas dessas oportunidades, elas deixam de ser aproveitadas por conta de saber, de dominar um segundo idioma. Então, quem não domina o segundo idioma, se interesse mais, um pouco mais, se dedique um pouco mais e aprenda. Nós tivemos, inclusive no semestre passado, 15 bolsas para alunos estudarem fora, conhecer a nossa sede lá nos Estados Unidos, e foram apenas 5 alunos aproximadamente, porque muitos não têm o domínio do idioma, certo? Então, se dediquem nesse sentido. Também sou coordenador dos cursos de TI, que são os cursos de Sistema de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Gestão da Tecnologia da Informação. Também sou professor das disciplinas de Geometria Analítica, Cálculo Instrumental, Cálculo Numérico, Álgebra Linear, Algoritmos Computacionais, Dinâmicas e Sistemas Mecânicos Dinâmicos. Então, esse nosso encontro presencial vai servir para que nós possamos entender um pouquinho o que é a educação à distância e como é que ela funciona, o que é que você precisa fazer para ter uma educação à distância de qualidade. Semestre passado nós tivemos um semestre um pouco difícil, porque nós tínhamos alunos que não iam atrás. Tínhamos muitos alunos com problemas de acesso. E aí, quando chegou no período da P2, tinha alunos dizendo, eu não tenho acesso ao ambiente. Rapaz, no período da P2 você vem dizer que não tem acesso ao ambiente. Certo? Então não deixem acumular, porque nada vai poder ser feito. Tá certo? O primeiro encontro presencial é um encontro de alinhamento, e nós vamos ter outros encontros presenciais que serão somente as provas. Outros momentos presenciais vocês não vão ter, certo? Os encontros serão apenas à distância. Então aproveitem ao máximo. Educação à distância. O ensino à distância, eu trouxe aqui essa fotozinha para exemplificar o ensino à distância. Ele diz aí, me disseram que você está fazendo um curso à distância. Que bota a distância nisso. Fecharam a escola perto da minha casa. Alguns pensam que a educação à distância é isso, eu quero estudar bem longe, certo? Pessoas que não têm tanta vivência, não têm tanta experiência com a educação à distância, e isso é normal. A educação à distância não tem essa característica. A educação à distância também não possui essa característica. Alguns pensam que é assim. Bota um monte de celular na mesa lá e o professor falando também pelo computador, certo? Mas não precisa disso, não precisa de um espaço físico. Nós precisamos apenas de um espaço virtual, que é o nosso ambiente virtual, que é a nossa sala de aula virtual. Tá certo? Então, a educação à distância é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que os alunos e professores estão separados espacial e ou temporalmente. Ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino e aprendizagem. Então você tem uma sala de aula onde ninguém está no mesmo ambiente presencial, certo? Você não vê os colegas. Eu acho que, para muitos de vocês, o único momento que vocês estão vendo os colegas serão agora e no dia da avaliação de vocês. Mas você vai ter contato com eles, certo? Então isso é educação à distância. Riscos. Você tem que tomar bastante cuidado. E aí uma outra foto que exemplifica alguns riscos da educação à distância, certo? Você tem que tomar bastante cuidado com isso, principalmente com as redes sociais. Cuide bastante para que ela não domine o seu dia a dia. E cuide bastante também para que alguns laços presenciais, que são de fundamental importância, não sejam rompidos. Certo? Apesar de você estar inserido no ambiente virtual,
mas um laço presencial ele é de fundamental importância. Mas a aprendizagem ela pode acontecer de forma virtual, sim. Outros riscos. Plágio. Alguém sabe me dizer o que é o plágio? Copiar alguma coisa que não é sua e dar um nome. Copiar alguma coisa que não é sua e dizer que é seu. Então, se você pega um texto lá na internet e publica no seu Facebook, e você não diz que aquele texto é do fulano de tal, você está cometendo um crime, e esse crime é chamado plágio, certo? E esse crime é muito sério. Atualmente está sendo implantado aí o crime virtual, né, e está sendo penalizado mesmo com isso. Isso acontece muito também em PI, TCC, dissertação, teses, certo? O plágio ele é algo muito sério. Então não façam isso. Se vocês forem copiar algum texto e publicar no ambiente de trabalho seu, diga de quem aquele texto é. Se não é ideia sua, você tem que dar o crédito para o autor. Então no ambiente virtual vocês vão ver que existem vários fóruns de discussões. E cada fórum de discussão tem uma proposta de interação. Você vai ter que criar um texto e postar lá. Você vai ter que fazer o trabalho de pesquisa e postar lá. Muitos alunos, quando postam um trabalho, quando escrevem a postagem lá no fórum, ficam com 0. Aí o cara vai chegar e diz, rapaz, mas eu não fiz o trabalho. Você fez o trabalho? Fez não. Você teve o trabalho de pesquisar, copiar e colar. Então você não fez o trabalho. Até mesmo que nada. Você vai ter trabalho perdido. Então, numa proposta de fórum de discussão, você deve criar a sua postagem. Escrever o que você acha, certo? Escrever o seu ponto de vista. Então, bastante cuidado com isso. Pois você pode ficar com 0 na sua postagem. Necessidade. Uma grande necessidade no ambiente virtual é a ética. Você tem que ser ético, tem que ser profissional e tem que ser autêntico. E aí o plágio é decorrência da falta dessa ética. Certo? Então no ambiente virtual você tem que ser o mais ético possível. Tem que ter também, outra característica que eu não coloquei aqui, autonomia. Alguém sabe me dizer o que é autonomia? Vamos dar um exemplo voltado para a educação à distância. Eu criei um fórum de discussão. Eu tenho 60 alunos na sala. O fórum de discussão ele abre na segunda-feira, às 0 hora, ou seja, domingo, 11 horas e 59 minutos, 59 segundos. Quando virar o primeiro segundo, na segunda-feira de madrugada, o fórum abre. E ele finaliza no outro domingo, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E aí, quando é no sábado, ainda ninguém interagiu. Aí não interagiu por quê? Aí eu chego para uma pessoa e pergunto, rapaz, por que não escreveu no fórum? Eu não, ninguém fez nada ainda. Ou nada, você é o primeiro, não, você é bem doido. Certo? Não só vou escrever depois que o fulano fizer, porque ele sabe, aí eu vou ver mais ou menos o que ele fez e eu fazer igual. Não vou escrever não, porque só vai ficar a minha postagem lá e eu tenho vergonha. Isso é não ter autonomia. Então, se o fórum abriu segunda-feira, você tem que ser o primeiro a postar. O primeiro a dar o seu ponto de vista. O primeiro a dar o seu pontapé inicial. Se você não entendeu, eu vou postar lá. Professor, eu não entendi. Por mais besta que seja a sua dúvida. Professor, eu não entendi. Onde é que eu clico aqui para comentar, para escrever um comentário para o colega? Certo? Eu não sei onde é que eu clico para enviar um e-mail. Mesmo que o pessoal, muitos alunos têm vergonha, porque dizem assim, não vou postar a dúvida, dizendo que eu não sei como é que envia o e-mail, porque o pessoal vão me chamar de burro. Certo? Isso não existe. Pode ser que outra pessoa tenha a mesma dúvida que você. Então, se você for esperar para alguém postar primeiro que você, pode ser que você fique nessa dúvida e deixe muitas outras pessoas com a dúvida também. Certo? Pode haver uma dúvida com relação ao conteúdo. Não vou dizer que eu não entendi isso aqui, porque o pessoal vai me chamar de burro. Porque tem um material aqui que eu li e não entendi, o pessoal vai me chamar de burro. Certo? Isso não existe. Pode ser que outra pessoa tenha a mesma dúvida que você. Então, se você não entendeu, poste, pergunte ao professor, interaja. Professor, esse dia, segunda-feira, é fixo ou é de acordo com... Eu vou já falar sobre isso. Ok? Então, você tem que ter muita ética e tem que ter autonomia no ambiente virtual. Algumas ferramentas podem ser utilizadas na educação à distância. Dentre elas, eu destaquei algumas aí. Então eu posso ter um vídeo de abertura, que vocês têm no ambiente virtual, vocês têm esse vídeo de abertura. Podem ter aulas ao vivo, e essa ferramenta que nós estamos utilizando de transmissão ao vivo, live stream, ela está sendo muito utilizada aqui na FONOR.
eu particularmente utilizo em todas as minhas disciplinas, né? Em algumas aulas, não em todas, mas algumas aulas eu utilizo a transmissão online, né? Para que quando algum aluno não consegue vir para a aula, ele consegue acessar de casa, assistir de casa. E mesmo quando alguém tem alguma dúvida, quer assistir novamente, pode ir lá no YouTube e assistir a aula novamente. Então temos possibilidade de aulas ao vivo, a ferramenta vai ficar à disposição, algum professor ou outro pode utilizar, ele não é obrigado a utilizar. Então, por exemplo, se a turma teve uma dúvida sobre um assunto e precisa de uma interação maior com o professor, pode solicitar uma aula virtual que, dependendo da disponibilidade do professor, ele vai agendar com vocês. Ok? Mediateca virtual com vídeos e PDFs. Temos aí um repositório de material didático, mas no caso esse repositório o professor pode sugerir um material complementar, porque o material didático já está no fórum, certo? Perguntas dissertativas, temos os fóruns de discussão para isso. Exercício com respostas e passo a passo. Atividades de autocorreção, eu posso propor uma atividade que ela já vai, à medida que você vai respondendo, ela vai dizendo se está certo ou está errado. Para isso existem os objetos de aprendizagem que, além de possibilitar um questionário interativo, disponibiliza também um simulador que proporciona uma vivência no assunto, um estudo de caso e um texto base. Então são todas as ferramentas que podem haver em um determinado curso online. Então se uma ferramenta ou outra não existir, não quer dizer que ele não tenha credibilidade, certo? Quer dizer que para aquela situação, o mais conveniente foi aquela ferramenta. Como em todas as nossas disciplinas, nós temos muito fóruns de discussão. Como vocês observam, todas as disciplinas que são ofertadas para vocês são disciplinas discursivas. Carreira de liderança, ciências humanas e sociais, metodologia da pesquisa, você tem que escrever muito, tem que interagir muito, certo? Então, empreendedorismo, informática. Então você precisa interagir bastante. Então um fórum de discussão é mais do que suficiente. Apesar de que uma aula ao vivo, uma aula virtual também contribui, certo? O método utilizado é o método colaborativo, onde uma pessoa vai interagir com outra para produzir um determinado conhecimento. Então você tem um material didático lá, você lê aquele texto, escreve o que você achou, outra pessoa lê o texto e vai interagir também com o que a outra pessoa postou. Eu concordo com você, então eu concordo por causa disso. Não concordei não. Eu concordei com o que escreveu lá porque eu achei um absurdo. Eu acho que é assim, assim, assim. Não é obrigado você sair concordando com tudo. E também uma interação, ela não é feita da seguinte forma. O cara posta uma mensagem lá perfeita, aí eu vou interagir com essa mensagem. Concordo? Aí posta lá. Isso não é interação. Uma interação ela tem que ser significativa, certo? Você tem que interagir de forma eficiente. Você tem que contribuir com a mensagem do cara. Ou reforça o que ele disse, complementando algo mais, ou então você discorda e mostra por quê. E você também chegar para outra pessoa e dizer, rapaz, eu não concordo com o que tu disse, não. O que é que outra pessoa vai dizer para você? Por quê? Você tem que fundamentar o que você disse. Por quê? Porque de acordo com o que eu li, o autor disse isso, 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 eu acho isso. Tem que estar tudo fundamentado. Então o fórum de discussão, ele não é feito só pelo professor. O professor escreve uma mensagem lá e acabou. Ninguém mais... Não, mas eu li. Mas a proposta não é só você ler, é você interagir. Certo? Então você tem que ler e escrever. Então você tem que escrever, você tem uma opinião e a sua opinião é muito importante. Se você se omitir, o curso vai ter uma eficiência menor do que deveria. Então cada um de vocês compõe uma peça fundamental nesse processo de aprendizagem. A sua sugestão, o seu comentário é tão importante quanto você imagina, certo? Se você deixar de escrever, se você deixar de comentar, de interagir, o curso vai ser pior. Ok? Se não houver participação, não há aprendizagem. Tá certo? Então utiliza-se uma metodologia colaborativa. Se eu tirar esse camarada aqui no meio, o sistema vai se sustentar? Não. Se eu tiver um aluno na sala e esse aluno não interagir, né, ele não vai funcionar direito. Então, se eu tirar esse camarada do meio, o que eu teria que fazer para que o sistema pudesse se sustentar? Eu teria que aproximar esse outro, certo? Se eu aproximar esse outro, o sistema vai ficar maior ou menor? Vai ficar menor. Então, vai funcionar, mas vai ficar menor.
Então, se eu tirar um aluno da sala, se tiver um aluno que se ausenta, né, que não escreve, não interage, a aprendizagem vai ser menor, certo? Ela vai acontecer. Se tiver um aluno na sala, ele vai aprender. Mas ele vai aprender menos do que se tivesse 60 interagindo junto com ele. Tá certo? De acordo com a teoria de aprendizagem de Ausubel, que foi um teórico que eu utilizei no meu mestrado, ele diz que você precisa de pontos de vista de autores diferenciados para que você possa construir o seu ponto de vista. Porque se você ler só um livro, você vai se bitolar até a mesma fala daquele autor. Sempre que você for falar, você vai utilizar as palavras daquele autor. Certo? Agora, se você ler 2 livros sobre o mesmo assunto, você vê um ponto de vista, vê outro ponto de vista. Aí você vai dizer, eu concordo mais com esse, mas nessa parte eu concordo com o que esse aqui disse. Então você vai construir o seu ponto de vista. E isso é que é a maior aprendizagem, tá certo? Como é que vai funcionar o nosso cronograma? Nosso cronograma, nós temos um calendário acadêmico, que esse calendário que está aqui eu esqueci de atualizar, mas o calendário acadêmico está disponível para vocês lá no Academos. Alguém já viu? Já? Já viram qual é o dia da prova de vocês? Dia de sábado. Ninguém quer ver? Por enquanto. Mas é bom começar a olhar desde já, para você começar a se preparar, certo? Você vai ter aí 9 semanas até chegar à prova, tá certo? 9 semanas. Então olhem, acompanhem sempre o cronograma, acompanhem sempre o calendário, estejam sempre em contato para que você não fique desatualizado. Então nós vamos ter agora um vídeo explicativo da ferramenta eCollege, que é um ambiente virtual que vocês vão utilizar para aprender, certo? Para interagir. Esse vídeo explicativo está disponível no YouTube e ele também está presente em cada ambiente virtual, cada sala de aula. Se você for lá procurar o manual, o tutorial do ambiente, você vê esse vídeo. Alguém já assistiu? Poucos. Ok. Aqui é o calendário que está desatualizado, certo? E o vídeo é esse aqui. Bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da EVAR Brasil. Para acessar o ambiente, clique em login e digite seu login e senha. Entrando nesse ambiente, clique na disciplina que você fez matriculado. E você vai ter acesso ao ambiente de aprendizagem, ambiente virtual de aprendizagem da EVAR Brasil. Primeiro item que você deve observar aqui o nome da disciplina e o professor e o quadro de avisos, onde o professor vai constantemente se comunicar com a turma. Logo abaixo, uma breve descrição da disciplina. E aqui no lado esquerdo, a sequência de semanas onde o aluno vai encontrar tanto a sua aula online como o ambiente para participar dos fóruns de discussão, que eu vou falar daqui a pedaço. Primeiro item que você deve observar aqui é o plano de estudos. No plano de estudos você vai encontrar tanto ementa, bibliografia básica e complementar, disponível fisicamente nos polos. Os objetivos e competências que serão trabalhados na disciplina e o cronograma de atividades que é semanal. Na semana 1 está previsto um encontro presencial, semana 2, a semana 8, encontros virtuais, através dessas aulas aqui. Dependendo da disciplina, pode estar previsto encontros presenciais também para práticas de laboratório. Semana 9 dedicada à atividade de revisão, pode ser feita à distância, tanto sincronamente através de um estudo dirigido, que o professor pode passar, ou através do fórum, ou inclusive através de webconferência, através do link. O professor pode programar mais com os alunos. Na semana 10 tem a avaliação parcial presencial. Em avisos, o professor deve postar a data e o local dessa prova. Depois da semana 11 até a semana 17, mais uma sequência de atividades à distância, que também, dependendo da disciplina, pode haver uma previsão de encontros em laboratórios. Novamente,
uma nova tarefa com atividades de revisão na semana 18. A parcial 2, substitutivo, substituindo a P1 a P2, se o aluno perder uma das duas provas, as duas, e o exame final. Observe aqui como ficam divididos os pesos, é o critério de avaliação, para a primeira e a segunda avaliação, tanto em relação às discussões, tarefa e a prova presencial. Aqui algumas regras e informações gerais sobre tarefas, fórum de discussão. É importante observar aqui as regras de postagem dos fóruns. O aluno tem que postar no mínimo 3 vezes em dias separados e observando aqui esses critérios de validade. Cuidado aqui em relação à plágio, com algumas orientações. O plano de ensino é isso. Bom, a primeira semana, como foi indicado, é uma semana presencial, então não há aula no ambiente. O aluno deve comparecer ao polo, sua instituição, para poder, juntamente com o tutor presencial e toda a turma, entender as competências que serão estudadas aqui mais detalhadamente na disciplina. A partir da semana 2, ele já consegue ter acesso aqui à sua aula. Então, na aula também indicado o objetivo, os objetivos da disciplina que será abordado, as atividades, ele tem acesso à aula online, que é uma página de web, com indicação de alguns conteúdos, tanto internos como externos, como aqui, por exemplo, externamente, acesso para o link, pode ser um vídeo ou algum outro conteúdo, e também indicações internas em arquivos. Já vou explorar esse ambiente aqui, que existe pode ter um material extra utilizado pelo professor tutor. Aqui em discussões o aluno deve acessar e observar aqui o tópico inicial e clicar aqui em responder para começar a participar das discussões. Aqui em cima é preciso observar outras ferramentas, onde aqui, por exemplo, em notas, o professor atribui a nota obtida em cada atividade. Observem que são 14 discussões no total, são 2 tarefas e 2 provas presenciais. Cada atividade dessa é atribuída uma pontuação pelo professor. Em e-mail, o aluno pode enviar uma mensagem diretamente para o professor ou para toda a turma, só escolher aqui, digitar sua mensagem. Em arquivos, é possível haver algum material extra disponibilizado já, que o professor pode utilizar para fazer alguma revisão síncrona, pode combinar com os alunos através da ferramenta Link. Os alunos recebem essas instruções por e-mail, de como acessar. E também os alunos podem também postar material adicional aqui para compartilhar com todos. Caixa de entrega é onde você deve postar as suas 2 tarefas. Aqui, semana 9 e na semana 18, deve enviar a tarefa aqui. E basicamente é isso. Esse é o ambiente virtual de aprendizagem e bons estudos. Ok, então esse foi um vídeo explicativo do ambiente virtual. As outras salas estavam acontecendo um pouco de eco por conta que ele envia o áudio direto do YouTube e também tem um microfone aqui que capturava o áudio, então saiu um pouco de eco. Então, para os alunos aí da outra sala, esse vídeo está disponível no ambiente virtual de cada um. Vocês podem assistir depois, podem assistir quantas vezes quiser, ok? E para vocês também. Então, como é que funciona o sistema de pontuação? O sistema de pontuação vai ser definido por cada professor de vocês. Cada professor vai explicar como é que vai funcionar o sistema de pontuação. Alguns professores vão considerar só a prova, outros professores vão considerar a prova e trabalho, outros professores vão considerar fórum, provas e trabalho, tá certo? Ele vai ser definido e vai ser disponibilizado para vocês desde a primeira semana agora, tá certo? Então vocês já vão saber quais são as regras de participação. Então, de uma forma geral, nós vamos ser avaliados com relação à frequência e com relação à qualidade. Então, a frequência. Os alunos devem postar no mínimo 3 vezes em dias separados toda semana, começando o mais tardar na quarta-feira, certo?
Então você tem que postar 3 vezes em dias distintos. Por exemplo, eu escrevo acesso ao ambiente quarta-feira, aí posto uma mensagem lá. Quinta, posto outra mensagem. Sexta, posto outra mensagem, certo? Dessa forma você tem uma margem de segurança para não perder a data, não perder o prazo, ok? Então, sugere-se que você acesse, no máximo até quarta-feira você comece a acessar. Apesar que a disciplina vai iniciar na segunda-feira, ela já está à disposição, certo? E aí você pode acessar a qualquer horário. Tem outra dúvida que os alunos têm, que é a seguinte: a disciplina ela fica alocada na quinta-feira de tarde. Aí eu já vi vários alunos chegando para mim e dizendo assim: professor, eu não posso assistir a aula da EAD. Por quê? Porque a quinta-feira à tarde eu trabalho. Não, mas não tem nada a ver, você pode assistir sim. Mas como se eu vou estar no trabalho? A aula fica a semana inteira no ar. Você pode acessar quarta-feira, 2 horas da tarde, pode acessar segunda-feira, meio-dia, pode acessar sexta-feira, 3 horas da manhã. O horário que você quiser, você pode entrar e acessar o ambiente virtual. Só que cada prazo, cada fórum, cada semana tem um prazo. Encerrou aquela semana, o fórum fecha e você não pode mais interagir. E as provas? É no horário que você... Não, as provas elas vão ser em 2 horários. Vão ser, primeiro, no sábado, que vão ser as provas nesse horário, no sábado, e vai ter um dia na semana para quem comprovadamente trabalha ou é adventista. Então, os alunos que trabalham, que não conseguirem a dispensa do trabalho, certo? Vão vir e trazer uma declaração de que você trabalha e eu que vou dar a permissão para vocês fazerem a prova em outro dia na semana, ok? Quem chegar aqui na segunda-feira ou na terça-feira, que for o dia da outra prova, e disser: eu não pude vir porque eu acordei tarde, infelizmente eu não posso fazer nada, tá certo? E nós vamos dar a declaração também para quem precisar faltar, quem for dispensado, precisar comprovar, nós vamos dar a declaração que você esteve aqui fazendo prova. Tem que estar matriculado mais de uma disciplina online. Aí jogar na prova, todas as provas que são no sábado. Nós vamos ter 2 períodos, 2 horários para fazer a prova no sábado. Certo? E começa de 8 às 10 e de 10, ou de 10 e meia, de 8 às 10 e meia e de 11 às 13 horas. Quem tiver 2 provas vai ter o período inteiro para fazer. Existe limite de matricular? No semestre passado tinha um cara matriculado em 5 disciplinas. Ele fez as 5 provas no sábado, não teve nenhum problema. Começou a fazer a prova 8 horas da manhã, terminou 1 hora da tarde. Em relação ao horário das provas, porque na semestre passado, na online, tinha um dia, mas não tinha horário. E todos que estavam fazendo comigo, aconteceu a mesma coisa. Chegamos aqui 8 horas da manhã, a prova começou às 10. Nas 2 provas, a gente ficou aqui 2 horas de correr. É porque nós temos em torno de 40 disciplinas. E, por exemplo, tem língua portuguesa e metodologia da pesquisa, que são as disciplinas que têm a maior quantidade de alunos. Se eu botar língua portuguesa e metodologia da pesquisa no primeiro horário, vai ter muitos alunos fazendo 2 provas na mesma hora. Certo? Então eu coloquei língua portuguesa no primeiro horário, metodologia no segundo horário. Então dessa forma o cara fazia a prova de língua portuguesa no primeiro e metodologia no segundo. Infelizmente não dá para que nós possamos atender, adequar a situação de cada um. Certo? Ela vai ter horário. Então na primeira prova, se a prova de metodologia foi de 10h30 às 13 horas, de 11 às 13, certo? Todos os outros vai ser naquele horário. Todas as outras aplicações serão nesse horário. Questionando no fórum, no portal, e a única informação que a gente recebeu foi hora lá, no quadro horário. E no quadro horário não tinha, só tinha o dia da prova, não tinha horário. E aqui também no NAP, a gente procurou a informação. Mas os professores enviaram, eu enviei o calendário para cada professor enviar para os alunos. Aí tem o problema lá de não receber o e-mail, certo? Problema de acesso. Mas eu enviei o calendário para todos os professores com bastante antecedência e disse: professores, divulguem o calendário em cada turma. Certo? Eu enviei antes da AP1. E aí a AP1, a AP2, a AP3, final, substitutiva, todas foram no mesmo esquema. Quem fez prova de 8 às 10h30 fez prova sempre de 8 às 10h30. Quem fez prova de 10h30 às 13 sempre fez prova de 10h30 às 13. Agora aconteceu muitas vezes, o aluno fez prova de 8 às 10h30, quando foi na outra prova, na P2, chegou aqui 8 horas da manhã de novo. Não, foi avisado, foi informado que ia ser sempre no mesmo horário.
quem fez prova de 10h30 às 13, sempre vai fazer prova de 10h30 às 13. Aí o cara chegou aqui 8 horas, infelizmente ele vai ter que aguardar. Mas o aviso foi enviado para os alunos, sim, pelos professores. Inclusive eles enviaram com cópia para mim, no e-mail. Okay? Então esse aviso desse horário, esse cronograma, esse calendário dos horários das provas, vai ser enviado para vocês. A data da prova é aquela. O que vai ser definido vai ser a prova de quem não conseguiu fazer a prova no sábado. Vai ser a data de quem não conseguiu fazer a prova no sábado. Todas as provas dependem de disciplina no sábado. No sábado? Todas? A gente pode estar fazendo os comentários no sábado e no domingo também, né? Sim. Quando vocês têm. Ok? Então, com relação à qualidade, vão ser, as contribuições devem atender a pelo menos um dos critérios abaixo. Fornecer informações adicionais, você tem que contribuir com a qualidade da postagem, certo? Você tem que contribuir com alguma coisa. Desenvolver comentários anteriores dos colegas, você tem que comentar a postagem dos colegas. Não quer dizer, se você tem que escrever 3 vezes por semana, não quer dizer que sejam 3 postagens novas. Você tem que criar 3 posts novos, não quer dizer isso. Quer dizer que você tem que ter, pode ser uma postagem nova e 2 comentários, certo? Pode ser 2 postagens novas e 1 comentário, 3 postagens novas, 3 comentários, ok? O importante que eu recomendo é que tenha uma postagem nova, você abra uma discussão e comente o dos colegas. Não quer dizer também que se o cara quiser escrever 10 vezes, ele não possa. Ele pode sim. Quanto mais você interagir, mais você vai contribuir e mais você vai aprender, certo? Apresentar explicações de conceitos ou métodos. Compartilhar experiências relacionadas à discussão. Fornecer pesquisas via web, indicando o link pesquisado e explicações adicionais sobre o material. Se você vai postar no fórum um texto que você pesquisou na internet, você coloca o link e comenta. Você tem que apresentar explicações adicionais sobre o material. Não é você simplesmente copiar e colar o link e postar. Não, o que é que você quer dizer com aquele link? Aquele link serve para quê? Ele vai servir para quê? Vai se encaixar em quê? Vai ser uma complementação ou vai ser o quê? Você tem que explicar, certo? Então, isso vão ser os tópicos com relação à qualidade da sua interação. O ciclo de interações, ele deve acontecer dentro do ambiente virtual da seguinte forma. Tem o estudante, o conteúdo e o professor. Então, existe um ciclo de interações entre estudante e conteúdo, ciclo de interações entre conteúdo e professor, ciclo de interações entre professor e estudante. Certo? Então, o ciclo de interações, ele se dá dessa forma. E tem também o ciclo de interações entre estudante e estudante, que é o processo de reflexão que cada um passa. Certo? Então, o estudante escreve, por exemplo, o estudante escreve uma mensagem e depois ele lê a mensagem e quer alterar alguma coisa. É um ciclo de interação dele com ele mesmo. Tá certo? Então, a interação deve ser estudante conteúdo, você tem que ler o conteúdo, você tem que interagir com seus colegas, você tem que interagir com o professor, certo? E o professor também interage com o conteúdo. Ele tem que ler o conteúdo para poder auxiliar e guiar a sua aprendizagem. É assim que acontece o ciclo de interações dentro de um ambiente virtual. As avaliações. As avaliações, elas funcionam da seguinte forma. Os alunos que são turmas de primeiro semestre e agora de segundo semestre, eles vão fazer a P3. Então, turmas do primeiro e segundo semestre tem o esquema da P3. Alunos após o primeiro e segundo semestre não tem a P3. Certo? Então, para quem tem a P3, funciona assim. A P1 tem peso de 30%, a P2 peso de 30% e a P3 40%. A P3 é uma avaliação institucional, ela vem de Salvador e ela possui 25 questões que envolvem 100% do conteúdo da disciplina. Certo? Então não é o professor de vocês que elabora essa prova. O professor de vocês vai elaborar a AP1 e a AP2. No final, a média é 5. Maior ou igual a 5 está aprovado, menor que 5 está reprovado. Tá certo? Então, por exemplo, se você tirar um 10 na P1 e um 10 na P2, você tem 3 pontos da P1, 3 pontos da P2. Porque o 10 com peso de 30%, você vai ter para a sua nota final 3 pontos no máximo. Então 3 pontos da P1, 3 pontos da P2, você já ficou com a média 6. Já está aprovado.
Faz AP3, eu não quero fazer AP3. Tudo bem, você vai ficar com a média 6. Mas aí o camarada que tira um 10 na P1, 10 na P2, ele vai querer ficar com 6 na média, né? Ele quer fazer AP3. E recomenda-se que faça AP3. Então a AP3 ela tem um peso muito maior, tá certo? Se você fizer só AP1, AP2, você consegue no máximo uma nota 6. Para quem não tem AP3, ou seja, para turmas de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo semestres, ou mais, vai ter AP1 e AP2, e a média vai ser 7, faz a média da AP1 e AP2. Se a média for maior ou igual a 7, você está aprovado direto. Se for maior ou igual a 4 e menor que 7, você vai para a final, certo? E aí vamos supor que você foi para a final com 5. Você ficou com 5 aqui, ó. Você vai fazer a prova final. Qual a nota mínima que você precisa tirar na final? Você precisaria no mínimo tirar um 5 para, somando com essa outra média aqui, ó, 5 mais 5, 10, dividido por 2, você passa com 5, tá certo? A média final você fica aprovado com 5. A questão da P3E, a coordenadora ela fala muito que essa questão de primeiro e segundo semestre, que você não deve ir por isso, tem que ir pela disciplina. Pela disciplina, né? Não importa, você pode estar fazendo. É o que eu vou comentar agora. Terceiro, então, fala aí. Então você fica com a média 5. Se a nota da sua prova final for menor que 4, você está reprovado, tá certo? E se a sua média, essa média aqui, ó, for menor que 4, você também já está reprovado direto. Ok? Então temos o esquema da AP3, o formato da AP3 e o formato que não tem AP3. A AP3 vai ser para primeiros e segundos semestres. Só que o que acontece? O colega comentou, né? Algumas turmas são ofertadas na engenharia no primeiro semestre, já na arquitetura são ofertadas no quarto, certo? No direito são ofertadas no quinto, já na engenharia é ofertado no segundo. Temos muitas turmas desse formato. Então, a turma de primeiro e segundo semestre vai fazer a P3. Então, pode ser que vocês, de primeiro e segundo semestre, estejam matriculados numa turma que é ofertada no quinto semestre, lá no direito, e vocês não vão fazer a P3, vocês vão fazer a final, certo? Semestre passado tivemos muitas dúvidas com relação a isso, porque os alunos achavam que eu sou do primeiro semestre, tenho que fazer a P3. Não, mas você está na turma do quinto semestre, então você não tem a P3, ok? Então procurem se informar. A disciplina que vocês estão matriculados não necessariamente é ofertado pelo curso de vocês, pode ser ofertado por outro curso, porque é a mesma disciplina, então você pode estar matriculado com a turma da medicina, você sendo da engenharia. O conteúdo é o mesmo, o nível é o mesmo, tá certo? Não tem nenhum prejuízo com relação a isso. Então prestem muita atenção com relação a isso daí. O e-mail do Helpdesk é esse aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar o e-mail para o Helpdesk, é adsupport@devaibrasil.edu.br, tá certo? Existem duas formas de você acessar o ambiente virtual. Na primeira delas, é direto pelo Academos. Anotaram? A primeira forma de você acessar é direto pelo Academos. Quando você acessa o portal Academos, você visualiza lá as suas disciplinas e aí você clica no link da disciplina. Então você vê esse link aqui, ó. Quando você acessa lá no portal, você seleciona aqui padrão 60 minutos de conversão DeVry, turno. E aí você visualiza as disciplinas que você tem, certo? Essa disciplina é a de educação à distância. Essa disciplina é presencial, ok? Então, quando você clica na disciplina do presencial, você vê direto o plano de ensino, ok? Todo o plano de ensino. Visualiza também os cronogramas das disciplinas. Já quando você acessa a disciplina online, isso não acontece. Você acessa a disciplina online e você só visualiza um link. E esse link você vai lá para o portal e-college. Quando você clica nele, tem que prestar bastante atenção porque tem que desbloquear o pop-up. Eu já vi vários alunos no semestre passado dizendo: eu não consigo acessar o ambiente virtual. Depois faço o login aqui. Quando o cara acessava, que clicava,
aí estava o pop-up bloqueado, certo? Então ele não conseguia acessar por isso, porque ele não via que tinha um pop-up bloqueado e a outra janela não abria. Então quando você clica, ele abre uma nova janela e já faz o login direto ao seu ambiente virtual. Então aqui você vai acessar o seu ambiente virtual, lá no canto aparece o nome do professor e aqui você tem acesso a todas as semanas. Como ele comentou no vídeo, você seleciona uma semana e clica, você já visualiza o material da disciplina e tem as discussões. A discussão é que você tem que fazer o comentário, é o fórum de discussão, certo? Então você vai interagir aqui na discussão. Então aqui é a proposta do fórum, é só você clicar em responder, escrever e postar. Ok? É só isso que você precisa fazer para postar o fórum. E aí aqui na semana 9 tem um trabalho que você tem que entregar. E na semana 10 é a P1. O professor vai lançar a nota da P1 de vocês. Vocês vão acompanhar a nota por aqui. Nessa aba notas, vocês vão visualizar essa nota. E aqui é a média ponderada do curso até o momento. Então o que é que vai acontecer? Lá no portal Academos vocês vão ver a P1, a P2, a P3, a P1, a P2 e a P3. Aqui vocês vão ver uma média ponderada. Então pode ser que lá no final do curso, e eu já vi muitos alunos com dúvida, ele ficou com 70%. Mas lá no portal, lá no Academos, ele ficou com 7.1, 7.2, tá certo? Aqui ele leva em consideração várias coisas. Inclusive, se o professor não considerou o fórum, pode ser que você visualize o fórum inserido aqui, certo? Ou não. Pode ser que ele não apareça. Então, o professor vai definir as regras e vai informar para você. Então, aqui vai ser a média até o momento. Então, até a P1, você vai ver a sua média da P1. Até a P2, você já vai ver a média da P1 e da P2. Então, pode ser que a sua nota aqui não seja igual à nota da P2 que está lá no ambiente virtual, lá no Academos. Por exemplo, você ficou com 6 na P1 e 7 na P2. A sua média aí vai ser quanto? 6,5. Aqui pode ser que você veja a mesma nota, mas se levar em consideração um trabalho, uma outra coisa lá, você não vai ver a mesma nota que vai aparecer lá. Tá certo? Aqui, você vai visualizar a nota 65%. Certo? No período da P2. Mas lá no portal, você vai ver o 6 e o 7. Aí você vai chegar para o professor e vai dizer: professor, por que lá a minha nota foi 7 e eu só estou vendo 6,5 aqui? Você vai ver o 6,5 por conta da P1. Ficou claro isso? Aqui ele já mostra a média de tudo. Quando chegar a P3, aí o cara tirou, vamos para uma situação extrema, tirou 6, 7, que dá o 6,5, e na P3 ele tirou um 3, certo? Ele vai visualizar aqui a nota, a média ponderada, até o momento. Mas lá no portal ele vai ver as 3 notas, ele não vai ver a mesma nota que está aqui, tá certo? Então ele mostra cada uma, aqui ele mostra todas as notas misturadas, já todo o ponderamento feito, e no portal aparece cada nota individual, ok? A segunda forma de você acessar o ambiente é essa. Você acessa o link ead.devraebrasil.com.br, anotem esse link, ead.devraebrasil.com.br, e é .com, não é .edu. Já vi muitas pessoas sem acesso porque estavam botando .edu ali. E clica no login. Quando você clicar no login, ele vai pedir o usuário e a senha. E aí no usuário e a senha você vai colocar o seu número de matrícula. O primeiro acesso é esse. É o seu número de matrícula. Por exemplo, alguém poderia me informar o número de matrícula? 14. 2011. 490. E a senha também é o número de matrícula, certo? Depois que você acessar, você pode alterar. Então você acessa a disciplina, você está matriculado em 2 disciplinas, e eu quero acessar a metodologia da pesquisa. Clico aqui em metodologia da pesquisa e ele já vai direto para o curso, certo? Alguma dúvida? Não? Oi? Você pode acessar aqui direto, né, que é bem mais prático, ou pode acessar pelo Academos.
Qual é a diferença? Algumas vezes o acadêmico está fora do ar, porque ele tem uma sobrecarga muito grande, certo? Ele é utilizado pelo Brasil inteiro, todas as instituições da DeVry, e tem muitos alunos acessando. Então, às vezes, ele fica lento, às vezes você demora a conseguir chegar até o site da disciplina. Já o e-college não, ele fica hospedado na Universidade lá de Chicago e ele nunca está fora do ar, certo? Ele sempre acessa muito rápido. Então, você acessando direto por aqui, você evita várias falhas. Apesar de que o conteúdo, esse conteúdo aqui, ele fica hospedado no Academos. Então, se o Academos cair, você vai acessar o ambiente virtual, vai conseguir interagir no fórum, mas não vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer o Academos se comportou de forma inesperada e não vai mostrar o texto. Quando isso acontecer, você sabe que é porque o Academos caiu a conexão. Aí você aguarda lá uns 10 minutos por aí, que é enquanto ele restabelece a conexão, atualiza a tela e ele vai aparecer o conteúdo, certo? Então isso aconteceu bastante no semestre passado, os alunos chegavam e diziam, eu não consigo escrever nada, eu não vejo nada. Eu acesso a disciplina, mas não consigo ver o material. Porque o cara tinha a sorte de acessar no momento que o acadêmico estava fora do ar. Ok? Então, se vocês acessarem e verem e encontrarem uma mensagem aqui de não carregou o material, vocês aguardam um instante que vai voltar novamente. Tá certo? Atualiza a tela que você consegue visualizar os textos. E aí você navega aqui com todas as semanas para você interagir. Por exemplo, na semana 2, está aqui o texto e está aqui as discussões. Ok? Alguma dúvida? Agora nós temos alguns professores aqui e os professores das disciplinas, eles vão dizer quais são as disciplinas. Eles querem ter uma conversa com os alunos da turma que estão presentes. Ok? Então, agradeço a atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, podem me perguntar, certo? Que eu vou estar por aqui até o meio-dia. Certo? Estamos tendo também o nivelamento, quem são os alunos da engenharia, por isso que eu acabei um pouquinho mais cedo. Estamos tendo o nivelamento das disciplinas de engenharia, que são conteúdos de ensino médio, conteúdos de matemática e química do ensino médio. Certo? E for aluno da engenharia que tiver matriculado no primeiro semestre, o nivelamento está acontecendo, se não me falha a memória, salas 8 e 9. Ok? Então, agradeço a atenção de todos. O professor Oswaldo está aqui. Qual é a sua disciplina? Organização do trabalho, pessoal. O pessoal de engenharia de produção. O professor Tiago também está aqui, da disciplina de informática. Tem algum aluno deles? Estiver nas outras salas, certo? Os professores estão aqui na sala. Eles vão querer bater um papo com vocês para conhecer, para que vocês vejam quem é o professor de vocês e esclareçam algumas dúvidas. Obrigado pela atenção de todos e tenham um ótimo final de semana. Quem estiver matriculado comigo aqui, Thiago Christian, vem fora aqui para ficar Você falou sobre se o acesso não der certo, você disse que é porque o que está bloqueado. Só um minuto.